Bom pessoal, é Felipe Castelo Branco aqui de novo. Dessa vez eu estou fazendo aqui uma externa para variar, né? Sempre no meu escritório em Campo Grande, mas agora eu resolvi fazer um vídeo para ilustrar os nossos trabalhos aqui do Centro Tecnológico Zigurate. Esse centro foi direcionado pelos nossos parceiros das 49 raças. Eles pediram para que nós fizéssemos um anexo e lá para cima, se você puder dar para dar uma mostradinha, o nosso observatório com telescópio. Está atrás das plantas, mas a gente vai subir lá em cima. Então pessoal, aqui no Centro Tecnológico Zigurate a gente executa as pesquisas que eles nos pedem, que eles nos direcionam, porque como eu disse, nós estamos sendo treinados, não é, pelos parceiros das 49 raças para atuar em vários segmentos. A função desse centro tecnológico é justamente repassar as informações que os parceiros vão nos repassar especificamente sobre assuntos de tecnologia. Então eu vou colocar mais para frente um vídeo de uma pesquisa que a gente fez aqui, muito interessante, que foi depois corroborada por eles em um contato, em uma conversação, e que foi utilizando o nosso telescópio, que eu também vou mostrar para vocês mais tarde, e vou fazer uma pequena entrevista com a pessoa do nosso grupo, do grupo da tecnologia aqui do Centro Tecnológico Zigurate, que executou a pesquisa. Ele vai contar tudo o que aconteceu, extremamente interessante, e que o mundo não sabe o que está acontecendo aqui. E a gente está descobrindo coisas incríveis e fazendo filmagens incríveis. E ele vai contar isso daí pra gente, ok? Mais pra frente o vídeo da entrevista, então, com o Alessandro Drago, o nosso parceiro, nosso companheiro aqui de pesquisas, associado e pesquisador do Centro Tecnológico Zigurate e do Projeto Portal. O vídeo então, pessoal. Então, pessoal, estamos aqui no anexo do nosso Centro Tecnológico Zigurate. Estou aqui com o Alessandro Drago, também pesquisador do Centro Tecnológico Zigurate, aqui do Projeto Portal. Estamos aqui na sede da fazenda, né, sede da nossa associação em Corguinho, Mato Grosso do Sul. E agora a gente vai falar, o Alessandro vai falar dessa filmagem que a gente conseguiu fazer com o nosso telescópio. Ele é a pessoa que estava fazendo essa pesquisa, esse trabalho, então nada melhor que ele para explicar exatamente o que aconteceu, como é que foi direcionado, tudo, para vocês saberem. É incrível, é simplesmente incrível. Então vamos lá, Alessandro. Bom, pessoal. Felipe, então olha só, a gente estava aqui com mais outros pesquisadores, né? Foi no dia 24 de janeiro de 2014 que a gente estava, na verdade a gente estava numa tarefa de rotina lá no observatório, né? no telescópio. A gente estava trabalhando, até fazendo um ajuste, um alinhamento fino do telescópio, né? E a gente já tinha até avistado alguns astros, né? Antes de acontecer essa anomalia, né, que a gente chamou de anomalia, né, porque a gente não identificou, na verdade, momentaneamente assim, o que era, né, mas a gente viu que era algo diferente, né. A gente foi, assim, na verdade, o que aconteceu, a gente filmou, né, a gente conseguiu fotografar e registrar imagens, assim, de um objeto muito próximo ao planeta Júpiter. E assim, junto ao planeta Júpiter a gente via algumas luas de Júpiter e tinha um objeto, e esse objeto estava se movimentando. E o interessante é que ele tinha uma trajetória, em um momento ele fez uma trajetória que não era linear e depois ele percorreu uma trajetória linear. A gente, inicialmente a gente criou um vídeo e divulgou esse vídeo, só que a gente foi muito contestado, sabe, por muitos astrônomos amadores, né, eles assim, a primeira olhada assim, eles já diziam que era um defeito, que era um fenômeno óptico, que não era um objeto, né?
Mas aí, assim, a gente, nas semanas que seguiram, a gente fez uma extensa pesquisa. Foi uma pesquisa assim, ó, que foi assim, baseada em assim, muitas análises. A gente foi muito criteriosa e a gente conseguiu realmente assim, ó, digamos assim, afirmar que era um objeto desconhecido, que não era o que assim, os fenômenos ópticos os astrônomos amadores relatavam, né, falavam. Não era nenhum planeta, nenhum planetóide, nenhum asteroide, nenhum corpo celeste, nenhuma estrela, porque assim, ó, nenhum astro tinha, assim, ó, a gente não conseguiu comparar nenhum desses tipos de astros. Então era um fenômeno realmente desconhecido, né? Então foi uma pesquisa interessante. A gente criou um relatório técnico até, né? Já divulgamos esse relatório técnico na época, né? Isso já fazem quase 2 anos agora, né? Então se tratou, como a gente está ouvindo aqui o relato do Alessandro, que foi a pessoa a pessoa de frente nessa pesquisa. Se tratava então de um objeto voador não identificado, de proporções, não é, gigantescas, não é? Sim, ele tinha proporções gigantescas, assim, ele tinha um tamanho assim, ó, gigantesco se comparado ao planeta Júpiter, assim, tipo um décimo assim do planeta Júpiter. Imagina, Júpiter era o maior planeta do sistema solar, né? Considerado o maior planeta do sistema solar, e esse objeto era assim, ó, realmente gigantesco. E o interessante é que assim, com as análises que a gente fez, a gente conseguiu assim, ó, mostrar e comprovar que assim, ó, ele emitia uma luz assim, no espectro assim, restrito, que era mais para o lado do ultravioleta, assim, ó, do azul indo para o ultravioleta, né? Então assim, ó, e o mais interessante é que a gente conseguiu também, através das análises que a gente fez, das pesquisas em cima das imagens, a gente conseguiu assim, ó, inclusive comprovar que ele tinha uma luz própria. Por quê? Porque assim, esse espectro de luz não poderia estar sendo emitido por nenhum outro corpo celeste nas proximidades, dado assim a magnitude dele. Então assim, não era o Sol, não era a Lua não tem nenhum, assim, ó, porque o único corpo celeste que nas proximidades que emite luz própria seria o Sol. Então a gente assim, ó, através da análise a gente conseguiu ver que era uma luz assim, numa faixa de frequência específica, e ele emitia luz própria. E era uma luz assim, de uma magnitude muito grande, tão grande que chegava a interferir na imagem de Júpiter e das luas também, das luas próximas dele. Então assim, ó, ele chegava assim a interferir no planeta Júpiter. E assim, ó, uma coisa muito interessante também, que a gente conseguiu, através da análise das imagens e do posicionamento, a gente conseguiu determinar a velocidade dele. E o que nos espantou é que a velocidade que ele estava viajando, digamos assim, né, era 1/6 da velocidade da luz. Opa. Ou seja, é algo assim para nós que está fora da nossa concepção, né? Da nossa concepção e fora da nossa visão de tecnologia, da Terra, né? E o interessante assim, é que a gente, na verdade, a gente já mais ou menos imaginava que tipo de objeto podia ser, né? Depois a gente teve a confirmação dos parceiros que realmente era uma nave, e uma nave de um parceiro nosso, né? Pois é. Isso daí é que eu queria ilustrar para vocês, né? Os parceiros não, como eu sempre falo nos meus vídeos, eles não soltam a informação mastigadinha para a gente. Às vezes eles começam a dar direcionamentos de pesquisa. Por exemplo, ele direcionou aqui, nós do Centro Tecnológico Zigurate, o Alessandro no observatório estava fazendo essas observações que eles tinham sinalizadas. Olha, façam observações assim, assim, assado. E, por acaso, entre aspas, conseguimos filmar esse objeto se deslocando a uma velocidade absurda, pertinho de Júpiter, de uma dimensão monstruosa. Se tratava de fato, depois confirmado em uma conversação nossa com os parceiros, eles realmente confirmaram que se tratava de uma nave deles, de dos parceiros das 49 raças. Não falaram o que eles estavam fazendo lá e de que tipo de nave,
não falaram nada disso, eles só falaram que se tratava de uma das naves deles, de tamanho enorme, gigantesco, e que nós pegamos isso na filmagem. Então é isso que eles querem também, esse tipo de parceria, que nós, o nosso trabalho aqui de pesquisa, de coisa, façamos as imagens, façamos os estudos, as pesquisas para corroborar o que está sendo feito, é tipo uma parceria. Inclusive em outro vídeo eu vou colocar aquela nave, uma nave que já se falou, já se viu muito pela internet, é uma nave gigantesca que se aproximou do Sol. Isso daí vai ser outro vídeo. Esse daqui, vamos falar agora, vocês vão ver agora os vídeos, as filmagens nossas, os comentários do Alessandro, ok? Eu sou Alessandro Oliveira, pesquisador. Eu vou comentar sobre a análise técnica das imagens de Júpiter que foram registradas no Observatório Astronômico do Centro Tecnológico Zigurates, em 24 de janeiro de 2014. Nas imagens de Júpiter, que foram obtidas na ocasião entre as 22h30 e 23h19, horário de Brasília, foi registrada uma anomalia que consistia em uma luz de cor azul muito intenso. A princípio a gente considerou algumas hipóteses comuns de anomalias em astrofotografia, algumas do tipo reflexos em lentes, cones de luz ou até mesmo algum corpo celeste. Porém, no desenrolar da análise, fomos obtendo alguns resultados que fogem completamente a padrões conhecidos da ciência. Entre todas as técnicas de análise que utilizamos, se destacaram como mais interessantes a de fotometria e espectroscopia, que em outras palavras é a análise de cor emitida pela anomalia, tanto em espectro visível quanto invisível. Uma característica da anomalia, quando estava em seu auge de magnitude, foi a não emissão de luz em espectro vermelho, sendo basicamente pouquíssimo verde e muito azul, e parte até de ultravioleta. Essas características singulares fizeram com que nós excluíssemos todas as possibilidades de reflexos ópticos, cones de luz ou defeitos. Dentre várias análises que foram realizadas, esta aqui foi uma das mais interessantes. Essa aqui é uma imagem original que foi registrada naquele dia. Aqui a gente observa, para se situar, Júpiter. Aqui à esquerda de Júpiter, a lua Io. À direita de Júpiter, a lua Europa. Aqui um pouco mais abaixo, quase não dá para perceber, é a lua Ganimedes. E aqui à direita de Júpiter, próximo até a Ganimedes, está a anomalia, em um azul muito forte e muito intenso. O que a gente observou, a partir dessa imagem, a gente extraiu as componentes cromáticas, ou seja, a gente separou as cores. E a gente encontrou um detalhe muito interessante. Aqui a gente vê a imagem em preto e branco, a mesma imagem que a gente observou ainda há pouco, em preto e branco. Aqui é a imagem da anomalia que aparece na foto. Quando a gente isola as componentes de cor e mostra somente uma parte das componentes, a gente observa um fenômeno interessante. No caso, quando a gente mostra somente a componente vermelha, que é o que nós vamos observar agora aqui, some completamente a anomalia. Isso prova e mostra que essa anomalia tinha uma luz própria e que essa luz própria era emitida no espectro entre o verde, um pouco de verde e muito azul. Basicamente azul. Ainda na análise de croma, a gente realizou uma análise espectral das imagens em que aparecia a anomalia. E interessante que a gente observou que na anomalia, nós estamos aqui vendo em tempo real essa análise, a gente percebe o gráfico das componentes cromáticas, sendo que a parte de componente
vermelha, ela se encontra em nível 0. A parte de componente intermediária do espectro, que tende aos tons verdes, ela aparece com um nível não muito expressivo, como a gente observa aqui no gráfico. Já a componente azul, ela aparece com uma distribuição muito expressiva, que realmente a gente observa até visualmente. O objeto tinha uma cor azul muito intenso. O interessante é que a gente, comparando essa análise de espectro com a análise de espectro de Júpiter, que estava ao lado dessa anomalia, a gente percebe aqui Júpiter com uma distribuição de cor compatível com uma imagem de Júpiter, ou seja, com uma distribuição igual entre as componentes de cor, ou seja, entre todas as partes do espectro. Isso é normal, mas é interessante para a gente aqui, comparando, é que isso é muito diferente daquilo que nós estamos observando nessa anomalia, pois essa anomalia ela tem uma distribuição de cor bem diferente. Vermelho, tons de vermelho tendem a 0, estão praticamente em nível 0. Já os tons de azul, que inclusive também tendem para a parte, no caso do espectro ultravioleta, estão com um nível muito expressivo, ou seja, a gente percebe que essa anomalia tem uma discrepância. Então, analisando a sequência das imagens, percebemos que a anomalia realizava movimentos não lineares e, com base nesses movimentos, foi possível estimar a velocidade, que ficou por volta de 1/6 da velocidade da luz. Após todas essas análises, cálculos, diversas comparações, vários resultados, chegamos à conclusão que a anomalia não é resultado de reflexos, falhas, nem defeitos ópticos, assim como também não podemos compará-la com nenhum tipo de corpo celeste. Diante disso, podemos deduzir que a anomalia, perante o fato de emitir luz própria em um espectro limitado, se movimentar em grande velocidade, em trajetória inclusive não linear, ela possui características de algo desconhecido pela ciência. Então, em função disso tudo, batizamos ela de objeto desconhecido. Então, pessoal, vocês viram aí, bem interessante, essa nave gigantesca foi capturada pelo nosso telescópio, no nosso observatório, tudo mais ou menos direcionado pelos parceiros, né? Isso daí foi muito interessante. E agora eu queria que vocês dessem uma olhada no nosso telescópio, dentro do nosso observatório. Então, vou dar uma panorâmicazinha fora, né, do nosso observatório e dentro com o nosso colega o Alessandro Drago, explicando como é que funciona o telescópio que capturou essas imagens daí. Então, pessoal, estou aqui na sede do Projeto Portal, na fazenda do Projeto Portal em Corguinho. Estamos aqui no Centro Tecnológico Zigurate. Agora vou mostrar para vocês o nosso telescópio do nosso observatório. Tá legal? Vamos lá, o Alessandro Drago, nosso parceiro aqui, nosso, vamos dizer, nosso colega de trabalho aqui de pesquisa do Centro Tecnológico Zigurate, vai explicar aqui para vocês a coisa, vai ilustrar a situação. Vamos lá. Vamos subir. Aqui é no topo de um morro, nosso observatório, aqui a plaquinha, observatório, que vocês podem ver que a gente está bem no topo, lugar visual maravilhoso, um morrão, que é o morrão, aqui lá embaixo é onde a nossa associação, a sede da nossa associação. Para cá a cidade de Zigurate, projeto nosso também. E aqui vocês estão vendo a cúpula do nosso observatório. E aí vamos entrar aqui, vocês vão ver o nosso telescópio. Olha aqui, o Alessandro de novo. Então, Alessandro, olha aqui, daqui é uma panorâmica do nosso telescópio.
Então, Alessandro, queria que você desse uma palhinha aqui para o pessoal. Então, Felipe, olha só, apresentando então o nosso telescópio aqui do observatório do CTZ, né, o Centro Tecnológico Zigurates. O nosso observatório aqui está equipado com um telescópio que foi projetado. Ele é um telescópio assim que tem uma capacidade assim excepcional. Ele é totalmente robotizado, totalmente computadorizado. Todos os recursos móveis dele são robotizados. Ele tem assim um total controle através do computador. As imagens são todas captadas através de câmeras de alta definição. São várias câmeras que a gente tem acoplado a ele, e essas imagens aparecem numa tela de alta definição. Então esse telescópio a gente opera ele na verdade remotamente, é todo operado remotamente. E ele é todo integrado, o controle dele é todo integrado com o controle da cúpula, é tudo robotizado. Cúpula, escotilha, abertura da cúpula, é totalmente robotizado. E ele tem algumas modificações que foram realizadas por nós, sob orientação dos parceiros. A gente fez algumas modificações nele para a gente conseguir atingir objetivos específicos, né? Então ele tem coisas que outros telescópios no mundo não têm, coisas que nós mesmos desenvolvemos aqui. Você dá para dar uma ilustrada? Assim, uma pequena explicação de o porquê dessas modificações que os parceiros das 49 raças deram para a gente. Aqui assim, são modificações para a gente conseguir observar e captar, digamos assim, elementos no espaço que outros telescópios não vão conseguir captar com certa facilidade, né? Então são modificações que a gente está aperfeiçoando, inclusive a gente está sempre melhorando o equipamento. Até esse digamos assim, é um projeto que foi todo feito por nós aqui do Centro Tecnológico Zigurates. Nós fizemos todo o projeto da parte robótica dele. É claro que as partes principais são todas importadas, né? A gente trabalha com as lentes alemãs, equipamentos americanos, né? Então assim, são peças que vêm de várias partes do mundo, né? Então a gente conseguiu montar esse telescópio. Não é um dos maiores telescópios do Brasil, mas dá para dizer que é um dos melhores, assim, em certos aspectos e na tecnologia dele, né? Foi com ele que a gente conseguiu registrar as imagens desse objeto, que é uma nave extraterrestre, né? Que a gente conseguiu até identificar, inclusive, depois de quem era essa nave, né? Pois é, então fala um pouquinho sobre isso aí, porque aquele negócio, esse é o nosso diferencial, justamente. Nós seguimos as orientações dos parceiros, das 49 raças, construímos esse centro tecnológico, construímos esse telescópio aqui que vocês estão vendo, que é fantástico, é muito interessante. E em uma das observações, nosso amigo Alessandro filmou aquela nave gigantesca, né, se deslocando, né, se afastando do planeta Júpiter, né? Exato. A gente tem procurado realizar estudos e pesquisas em cima das imagens que a gente tem registrado. Já conseguimos registrar algumas imagens interessantes também de outros objetos que a gente acabou não divulgando ainda, que a gente está indo em pesquisa, como por exemplo da Lua, do Sol também, que a gente já conseguiu coletar algumas informações. Mas o interessante é que a gente está seguindo a orientação dos parceiros, né? Eles pediram para a gente construir esse observatório aqui, a gente está realizando as pesquisas como eles orientam. Um detalhe interessante que quando a gente registrou as imagens em Júpiter, a gente tentou questionar para eles, né, e indagar para eles, né, o que é isso, né, o que nós filmamos, antes mesmo de nós fazermos a nossa avaliação. E eles disseram assim: não vamos falar nada, continue com a pesquisa de vocês. Aí a gente viu que a coisa realmente era bastante séria e a gente fez a nossa pesquisa bem criteriosa, né? Um estudo que levou uns 15 dias para ser realizado, e a gente chegou à conclusão, né, que realmente não era nenhum outro objeto conhecido, né? Então a gente chegou à conclusão que era uma nave extraterrestre, um objeto desconhecido, né? Que depois foi confirmado realmente que era a nave do parceiro
Rankstar que estava lá, né? Inclusive a cor dela, que é característica da nave do Rankstar, né? Ou seja, uma nave azul. E quem que é esse Rankstar, não é? Então, esse Rankstar é um parceiro que está orientando e trabalhando em conjunto, em parceria com as 49 raças e está trazendo algumas orientações para o nosso grupo aqui. E em breve, com certeza, nós teremos notícias e novidades a respeito dele, com certeza. Isso daí. Obrigado, então, Alessandro. Aqui, ó, mais uma panorâmica aqui para vocês verem, não é o nosso observatório, nosso telescópio. Foi daqui que foram feitas aquelas imagens fantásticas. E é isso aí, pessoal. Aqui, ó, as imagens capturadas acabam ali naquele monitor. Isso aí para vocês verem que de fato, né, a gente tem aqui uma tecnologia, a gente tem aqui um centro de pesquisas direcionados pelos parceiros. Isso aí, pessoal. Vamos continuar.